Boa noite a todos os irmãos. Sempre é uma alegria para a gente poder estar aqui para dividir um pouco da palavra de Deus. Já faz bem pouquinho tempo que estava, mas é sempre bom estar de volta. Aqui a gente estava na madrugada de ontem, mas já estamos de volta. E hoje o tema escolhido tem por título Ao nos aproximarmos do fim. E tende a trazer algumas advertências, alguns enganos que estamos sujeitos, pois estamos literalmente bem no fim do tempo do fim. Bom, em Isaías, capítulo 8, verso 20, vamos abrir nossas Bíblias nessa passagem. Essa passagem nos diz: a lei é o testemunhos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz há neles. É um texto bastante interessante e sempre deve o quê? Guiar o nosso estudo da Bíblia. Se a palavra não estiver de acordo com a Bíblia e com o testemunho, que cremos ser o espírito de profecia, não há luz neles. Então, esse sempre deve ser o quê? O nosso critério de corte para o estudo da palavra de Deus. Esse sermão é retirado ali do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, e ele traz alguns trechos de extrema importância como advertência para nós nesses últimos dias. É o capítulo 56 desse livro, ele traz ali: mensagens ilusórias serão aceitas por muitos, ou seja, no fim dos tempos teremos bastantes mensagens ilusórias que não vão de acordo com a lei e ao testemunho. Provai tudo antes que seja apresentado ao rebanho de Deus. Em mensagem, pretende que pretendem ser de Cristo, serão feitas expressões ilusórias. E se a influência dessas coisas for aceita, ela conduzirá a movimentos exagerados. Planos e maquiações que introduzirão o quê? As próprias coisas que Satanás quer que se generalizem. Um espírito estranho, um espírito imundo, sob vestes de santidade, um espírito forte para dominar tudo. Entrará o fanatismo e estará tão mesclado e entretido com as operações do Espírito de Deus, que muitos aceitarão tudo isso como proveniente de Deus, sendo assim enganados e desencaminhados. Ou seja, nos é dito o quê? Que no fim do tempo, mensagens estranhas, mensagens espúrias serão introduzidas. Mensagens que se dizem ser de Deus. Mas quando elas são analisadas quanto à lei ao testemunho, vemos que há engano nela. E como Satanás procederá para tentar enganar os eleitos de Deus? Ocorrerão muitas coisas destinadas a enganar-nos, contendo alguns indícios de verdade. Logo que sejam apresentados como o grande poder de Deus, Satanás o quê? Estará a postos para inserir aquilo que ele preparou, para desviar as almas da verdade para este tempo. Ou seja, Satanás, desde o início, ele tenta o quê? Tenta mostrar um indício de verdade, mas coloca a mentira no meio. Foi assim o quê? Desde a tentação de Eva no jardim do Éden. Satanás coloca um pouco de verdade, mas a mentira está embutida. E não existe o quê? Verdade se tem mentira no meio. Mentira sempre será mentira. Alguns aceitam e propagam o erro quando vem a repreensão, que coloca as questões na verdadeira luz. Os que tiverem pouca experiência e que desconhecem as frequentes operações de Satanás, lançam fora com refúgio aquilo. O erro que aquilo era verdade para eles. Assim, a luz e as advertências que Deus dá para esse tempo perdem o efeito. Ou seja, Ellen White traz para a gente o quê? Que a nossa experiência cristã deve ser algo bastante importante. E ela vai ser adquirida como? Com o estudo e com a comunhão com Deus. Se não estivermos o quê? Profundamente nisso, seremos enganados. Aqueles que têm o quê? Uma experiência muito rasa com Deus, o quê? São mais sujeitos ao quê? Caírem nesses enganos introduzidos por Satanás em mensagens espúrias alteradas. E nisso
Ellen White mesmo, ela mesma já profetizou o quê? Que seus escritos poderiam ser usados de maneira errada. Temos a mensagem concebível, está vindo para deturpar a obra de Deus, e este sempre contém inscrição de verdade no seu estandarte. E os que são propensos a aceitar tudo que é novo e sensacional manejarão essas coisas, de tal modo que nossos inimigos atribuirão tudo que é incoerente e exagerado à senhora Ellen White, a profetisa. Ou seja, sempre tem alguém colocando algo de novo, algo de sensacional, novas luzes, porém essas luzes não estão o quê? De acordo com a lei e ao testemunho. E hoje em dia vemos o quê? Vários trechos que são o quê? Atribuídos a Ellen White, porém quando vamos buscá-los, eles não existem. Se a gente fizer até uma pesquisa no Centro White, pode ser na internet mesmo, eles têm uma lista de vários ensinos que são ditos serem de Ellen White, mas não existe nenhum deles nos seus escritos. Ou alguns eles pegam o quê? Textos que estão escritos, colocam pequenas modificações que mudam todo o sentido. Então, tudo que a gente vê deve ser levado à lei e ao testemunho que nada escapa o quê? Das alterações induzidas por Satanás. E a ira de Satanás está o quê? Principalmente contra a nossa o quê? Mensagem das contra as 3 mensagens angélicas. A mensagem, a verdade presente, a mensagem deixada para esses últimos dias é onde Satanás o quê? Incita a sua maior ira. Vamos abrir com isso em Apocalipse, capítulo 14, onde contemos essas preciosas mensagens para os nossos dias. Vamos ler ali a partir do verso 6 até o verso 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e parentes, e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em voz alta: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, no cálice de sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, essa importante mensagem deixada para os nossos dias, muitas vezes ela tem sido esquecida e ela é o quê? O principal alvo da ira de Satanás nestes dias em que vivemos. E Satanás se ira bastante. O terceiro anjo é representado o quê? Voando no meio do céu. Simboliza o quê? A obra dos que proclamam a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Todas elas estão o quê? Ligadas. As evidências da duradoura e sempre viva verdade dessas grandiosas mensagens que tanto significam para nós e que têm despertado tão intensa oposição do mundo religioso. Não estão extintas. Satanás procura o quê? Constantemente lançar sua sombra infernal sobre essas mensagens, para que o povo remanescente de Deus não discerna claramente sua importância, seu tempo e lugar, mas elas vivem e devem exercer seu poder sobre a nossa experiência religiosa enquanto durar o tempo, ou seja, até que Cristo volte, essas mensagens devem perdurar. Diz o revelador:
Vi descer do céu outro anjo, que tinha autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. O que encontramos em Apocalipse 18, verso 1 e 2. Essa é a mesma mensagem que foi o quê? Dada pelo segundo anjo de Apocalipse 14. Caiu Babilônia, porque tem dado de beber às nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. O que é esse vinho? Suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo o quê? Um falso sábado em lugar do sábado do quarto mandamento. E tem repetido a mentira que Satanás proferiu primeiro para Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Ela tem espalhado por toda parte muitos erros semelhantes, ensinados doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, quais as grandes verdades, mentira que Babilônia coloca como uma verdade para o mundo? Falsas doutrinas, principalmente um sábado espúrio e a teoria da imortalidade da alma. Quando o diabo tenta Eva, diz o quê? Certamente não morrereis. Começou aí a teologia da imortalidade da alma no primeiro pecado. E com isso o quê? É levado dois apelos distintos às igrejas. Nos é dito, quando Jesus começou seu ministério público, ele purificou o templo de sua profanação sacrilégica. Quase o seu último ato de seu ministério foi o quê? Purificar novamente o templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, dois apelos distintos são feitos à igreja. A mensagem do segundo anjo e a voz ouvida no céu. Retirai-vos dela, povo meu, porque os seus pecados se acumulam até o céu. E Deus se lembrou dos atos ímpios que ele praticou. Ou seja, Deus tem o quê? Servos espalhados por todo o mundo. Porém, ele ainda dá a mensagem o quê? Retirai-vos dela, povo meu. Como Jesus purificou o templo que estava corrompido, Cristo quer o quê? Purificar novamente o mundo e o quê? E chama seu povo para se retirar dessas vãs e falsas doutrinas colocadas por Satanás. Assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar o seu sábado, ele também o quê? Chama seu povo para fora da Babilônia, para que não adorem a besta e a sua imagem. O homem do pecado que pensou em mudar os tempos e as leis, se exaltou acima de Deus ao apresentar ao mundo este sábado falso. O mundo cristão aceitou este filho do papado, embalando e o acalentando, desafiando assim o quê? A Deus ao remover seu monumento comemorativo e estabelecendo o quê? Um sábado rival. Ou seja, a principal doutrina apresentada por Babilônia sempre será esse falso sábado. Há muito tempo atrás, o quê? Deus teve o quê? Que retirar seu povo do Egito, onde essa adoração havia sido perdida. Deus teve que dar o quê? Instruir seu povo, dar os 10 mandamentos, e a lei de Deus o quê? Nunca muda. Começou desde que existe o mundo. Lá no Jardim do Éden, continuará o quê? Por toda a eternidade, ela jamais pode ser modificada. Vamos abrir, então, em Apocalipse 18, versos de 1 a 5. Apocalipse 18, versos de 1 a 5, nos diz: E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder e a glória, e a terra foi iluminada com sua glória. Ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu. Caiu e se tornou a habitação de demônios, o antro de todo espírito imundo, a gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque as nações beberam do vinho da ira, da sua fornicação, e os reis da terra cometeram o quê? Fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais o quê? Participantes dos seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou o quê? Das suas iniquidades.
Ou seja, é uma voz que se une ali à mensagem do segundo anjo, que conclamando ao povo de Deus se retirar da falsa Babilônia. E é uma mensagem o quê? Que o povo remanescente deve continuar levando. Estamos proclamando a terceira mensagem angélica, mas vemos o quê? Tanto a primeira, o juízo de Deus, quanto a queda de Babilônia estão ligadas e devem o quê? Ser proclamadas a todo mundo. Esta é uma das nossas missões como povo remanescente, como povo do advento e o povo que é fiéis aos mandamentos, guardando o verdadeiro sábado. Enquanto Satanás trabalha, o anjo de Apocalipse 18, o quê? Proclama sua mensagem. Esse falso sábado será imposto por uma lei opressiva. Satanás e seus anjos estão, o quê? Bem despertos e intensamente ativos, trabalhando com energia e perseverança por meio quê? De instrumentalidades humanas, para efetuar seu propósito de obliterar o conhecimento de Deus. Enquanto Satanás está operando seus prodígios de mentira, chegou o tempo, que foi predito no Apocalipse, em que o poderoso anjo iluminará o quê? A terra com sua glória, proclamará a queda de Babilônia e recomendará o quê? Que o povo de Deus a abandone. Ou seja, é chegado esse momento. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornam-se o quê? Mais decididos e mais poderosos, lançando a luz da verdade sobre os sistemas de erro e opressão, que por tanto tem o quê? Porque por tanto tempo tem mantido a supremacia. O Senhor nos enviou mensagens para este tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna. E todos os que creem na verdade presente devem o quê? Firmar-se, não em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de muitas gerações. Estes serão inscritos no livro do céu, como reparadores das brechas e restauradores das veredas, para que o país se torne habitável. Devemos manter a verdade, porque é verdade, em face da mais cruel oposição. Ou seja, como povo do advento, devemos os quê? Estar firmados nessa verdade e devemos levar essa verdade, porque existem o quê? Pessoas a serem resgatadas da Babilônia. Estaremos sujeitos a pesadas provações, oposições, perdas, aflições, mas sabemos que Jesus passou por tudo isso. Essas experiências são valiosas para nós. As vantagens de modo algum se restringem a esta curta vida, estendem-se pelos seus séculos eternos. É dito que o caminho do cristianismo é fácil? Não. Quando analisamos toda a história, aqueles que seguiram fielmente o cristianismo vivo, santo, cristianismo deixado para nós por Jesus neste mundo, vimos o quê? Foram perseguidos, mortos, presos, torturados, e a partir do momento que, em teoria, houve liberdade para o cristianismo, o que aconteceu? Ele começou o quê? A se encher de falsas teorias. Seu crescimento foi afetado. Logo estaremos sem esse barulho, se Deus quiser. Mas é resquícios da Babilônia. Tudo isso, a origem está diretamente com o inimigo. Depois, como diz, aparecem essas músicas. Vai aparecer o forró santo, entre outras coisas que vão sendo introduzidas nas igrejas como algo aceitável. Mas o quê? Vamos estar sujeitos a todas as provações, tentações. Mas nos é dito o quê? Jesus passou por tudo isso. E ele envia o quê? Seus anjos, seu Santo Espírito, para nos ajudar o quê? A suportar essas provações da mesma maneira que ele suportou. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, avancemos o quê? Cada vez mais rapidamente no crescimento cristão, ou retrocederemos com a mesma intensidade. Ou seja, nos é dito o quê? Ao aproximar do tempo do fim, ou vamos o quê? Ou vamos avançar rapidamente no crescimento cristão, ou vamos retroceder, e com isso estaremos o quê? Cada dia mais distantes do céu. Então devemos estar o quê? Cada vez mais fundados quanto à lei e o testemunho para podermos termos o nosso crescimento cristão.
E o que acontece o quê? O povo do advento estará o quê? Isento de todas essas tentações, todas essas falsas doutrinas apresentadas pela Babilônia? Não. Satanás ira-se contra o povo adventista, o povo do advento. Afinal, o mundo já é dele. Onde ele vai gastar os seus mais íntimos e poderosos esforços será contra o povo do advento. A palavra de Deus deve ser o quê? Nossa defesa quanto Satanás opera com tais prodígios da mentira. Como se fosse possível, ele enganaria quem? Os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Ou seja, nossa defesa será o quê? A palavra de Deus. Se não estudarmos, não tivermos embasados pela palavra de Deus, temos defesa? Não. Se simplesmente escutamos alguém falar, temos embasamento da palavra de Deus? Não. Ela deve ser o quê? Profundamente estudada em espírito de oração, para que nós possamos o quê? Desenvolver o quê? Tal defesa. Então, aqueles que não defenderem firmemente a verdade se unirão o quê? Com os incrédulos, que amam e proferem a mentira. Quando foram realizados esses prodígios, quando forem curados os doentes, realizadas outras maravilhas, eles serão enganados. Estamos preparados para os tempos perigosos que se acham precisamente à nossa frente, ou nos encontramos onde nos tornamos fácil presa dos ardis do diabo? Ou seja, se não estamos embasados na palavra de Deus, hora que o diabo aparecer operando milagres, prodígios, será que resistiremos a isso? Ou vamos entender ele como sendo verdadeiro? Ou vamos estar embasados pela palavra de Deus, vendo as mentiras, vendo que é o diabo que está operando esses prodígios e não Deus? E o diabo o quê? Uma das maneiras do diabo atuar é através do quê? Da ciência, que nos sobreviverá em breve. Então, aparecendo espíritos sedutores, se Deus já falou por meu intermédio, em breve ouvireis falar de uma maravilhosa ciência, uma ciência do diabo. Seu objetivo será o quê? Desprezar a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Alguns exaltarão essa falsa ciência. Por meio dele, Satanás procurará o quê? Invalidar a lei de Deus. Grandes milagres serão realizados diante dos homens em favor dessa o quê? Maravilhosa ciência. Ou seja, a ciência, existem o quê? Verdades e mentiras em toda a ciência. E Satanás também usa desse meio o quê? Para enganar os povos. Uma ciência que, de uma maneira geral, de repente considera como o evolucionismo, a origem do mundo, é totalmente contrário ao quê? A nossa mensagem que Deus criou o mundo. Uma ciência que hoje em dia é tão defendida no mundo de pandemia, onde alguns aspectos de ciência são levados como verdades absolutas e outros, mesmo como a ciência verdadeira, são tidos como mentira. Será que essa ciência que vemos hoje tanto divulgada, tudo feito por bases científicas na mídia, será que é uma ciência verdadeira ou uma ciência utilizada por Satanás para enganar o mundo? E chegamos a um tempo que é chamado como um tempo de apostasia, onde muitos o quê? Deixarão esses bancos, deixarão as cadeiras da igreja e se afastarão de Deus para cair nas mentiras levadas por Satanás. O fim de todas as coisas está próximo. Os sinais cumprem-se rapidamente, mas parecem o quê? Bem poucos compreendem que o dia do Senhor está chegando, rápido e silenciosamente como um ladrão de noite. Muitos estão dizendo, paz e segurança, a menos que estejam vigiando à espera do Senhor, como serão apanhados num laço. Ou seja, muitas vezes, mesmo nós, na igreja, temos o quê? Cristo ainda vai demorar mais alguns anos para voltar, dá tempo, sei lá, de eu fazer uma faculdade, fazer um curso, construir minha família, comprar minha casa, e vou o quê? Me esquecendo que o dia do Senhor virá o quê? Como um ladrão da noite, e quando vermos o quê? Podemos ser o quê? Pegos de surpresa. Como as virgens que estavam o quê? Todas a dormir, nenhuma estava acordada, porém algumas tinham o quê? Tinham uma reserva de combustível, enquanto outras não tinham esse combustível de reserva. Que possamos ter isso para
queimar e não possamos ser pegados em um momento de distração. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, como é dito em 1 Timóteo 4, verso 1. Chegou o tempo dessa apostasia, será feito o quê? Todo esforço concebível para o quê? Lançar dúvida sobre as posições que temos mantido o quê? Por mais de meio século. Ou seja, quando Ellen White escreveu isso, já estava o quê? Meio século que existia a igreja e já estavam o quê? Sendo colocados em dúvidas. Imagine agora, tantos anos depois, quanto não cresceu esses enganos que são colocados contra a verdade. Fogo do céu. Os que procuram milagres com sinal de orientação divina. Talvez alguns não sejam convencidos pela falsa ciência levada por Satanás. E, porém, quando descer fogo do céu, os que procuram esses milagres da orientação divina estão em grave perigo de serem enganados. É declarado na palavra o quê? Que o inimigo operará por meio de seus instrumentos, que se afastaram da fé. E eles aparentemente realizarão o quê? Milagres, chegando a fazer descer o quê? Fogo do céu à vista dos homens. Por meio de prodígios da mentira, Satanás enganaria o quê? Se possível, até os próprios escolhidos. Então, aquele que fala, não creio em Deus porque não vejo, quando Satanás fizer descer fogo do céu, será que ele vai falar que não crê? Mas será que ele vai acreditar no verdadeiro Deus ou vai acreditar o quê? Em Satanás, nos anjos demoníacos, fazendo prodígios? Vamos voltar ali na nossa última mensagem, que está em Apocalipse 14. Vamos ler novamente a terceira mensagem, versos de 9 a 12. Nos é dito: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e recebe em sua marca, em sua testa ou na sua mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, no cálice de sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, a grande marca do povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Com isso, teremos o quê? Alguns enganos que serão colocados sobre este povo. Segundo aquilo que me aprouve ao Senhor mostrar-me, sempre surgirão tais indivíduos, e muitos como eles, alegando ter o quê? Nova luz, a qual é uma questão secundária, uma cunha de entrada. A abertura se ampliará até ser causada uma brecha entre os que assentam esses conceitos e os que creem o quê? Na terceira mensagem angélica, ou seja, o que é dito que será colocado nesses últimos dias? Novas luzes. Novas luzes que não estão o quê? De acordo com a lei ao testemunho. Novas luzes que não vão de encontro o quê? Com as três mensagens angélicas que devem ser o quê? Levadas ao mundo. Mensagens de segunda, terceira importância menores, enquanto vamos deixando de lado o quê? A mensagem principal que deve ser dada ao mundo nesses últimos dias. Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é o quê? Suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e genuína mensagem para esse tempo. Ele incita o quê? As mentes dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor falso, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Essa é uma das maiores evidências que o alto clamor logo será ouvido e se iluminará com a glória de Deus. Ou seja, neste momento Deus está o quê? Está nos chamando para sermos o quê? Despertos, uma classe de pessoas para dar o alto clamor dessa mensagem angélica. Será que estamos o quê? Preocupados em dar essas três mensagens angélicas, ou estamos levando pequenas mensagens,
mensagens, como a gente chama, água com açúcar, mensagens leves, brandas, e um mundo que carece dessas mensagens. Estamos deixando o quê? De lado a verdade presente que Deus nos deixou para estes dias. E com isso o quê? Chegará um momento o quê? Que anjos mal na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras. Foi-me mostrado que anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras para introduzir o quê? Um forte espírito de descrença. Não permitais que isso vos desanime, mas apresentai o quê? Um coração sincero, para o auxílio do Senhor contra os poderes de instrumentalidades satânicas. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para o quê? Neutralizar as influências do Espírito de Deus. Não aceitais nenhuma observação que eles possam fazer, mas repeti as ricas promessas de Deus, as quais são sim e amém em Cristo Jesus. Ou seja, vivemos no meio o quê? Em que Satanás poderá o quê? Enviar seus anjos como pessoas aqui em nossas fileiras, em nossos meios, para o quê? Levar em descrédito a mensagem verdadeira e tentar introduzir vãs doutrinas em nosso povo. Porém, devemos ser o quê? Sim, amém, em Cristo Jesus. Tudo que fugir à lei e ao testemunho, não há verdade, não há luz neles. Então, devemos estar atentos, porque é dito o quê? No fim dos dias, Satanás enviará o quê? Seus próprios anjos para tentar levar vãs doutrinas no meio do povo do advento. E teremos apostasias que surpreenderão. No futuro, assim como sucedeu no passado, veremos toda espécie de desenvolvimento de caráter. Testemunharemos apostasias de homens, nos quais tínhamos confiança, que supunhamos o quê? Ser tão firmes como os princípios, como o aço. Ou seja, Satanás tenta o quê? Levar desconfiança. Ele tenta o quê? Derrubar grandes homens. Hoje em dia vemos o quê? Grandes pregadores caindo, tendo seus títulos cortados. Isso nada mais é o quê? Do que Satanás tentando o quê? Fazer o povo do advento desanimar. Pessoas que ao invés de se firmarem o quê? A verdade em Cristo, confiavam em homens. Quando vêm esses homens caindo, elas tendem o quê? A desanimar da mensagem de Deus. Porém, na sua fé deve estar o quê? Firmada em Deus e não a homens o quê? Que dia a dia vemos o quê? Grandes pregadores caindo. Mas não devemos estar firmados neles, e sim em Cristo Jesus. Acontece alguma coisa para prová-las, e eles são derrotados. Se tais homens caem, dizem alguns, em quem podemos confiar? Essa é a tentação que Satanás apresenta, para destruir a confiança dos que estão o quê? Se esforçando para andar no caminho estreito. Aqueles que caem corrompem evidentemente o seu caminho diante do Senhor e constituem sinais de advertência, ensinando-os aos que professam crer na verdade, que só a palavra de Deus pode fazer com que as pessoas permaneçam firmes no caminho da santidade ou livrá-las da culpa. Ou seja, não devemos confiar em pessoas, por mais famosa que seja, por mais inspirada que ela seja, nós devemos estar o quê? Firmes na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode fazer o quê? Que as pessoas permaneçam firmes. Não devemos colocar o quê? Nossa crença em homens. E dos enganos utilizados por Satanás nos últimos dias, que volta novamente, é chamado o quê? O hipnotismo. Chegou o tempo em que, mesmo na igreja, em nossas instituições, alguns o quê? Apostatarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deus cuidará, porém, o quê? Do que foi entregue a seus cuidados. Cheguemo-nos a Ele, para que Ele possa chegar-se a nós. Damos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto, de que o hipnotismo está sendo utilizado pelos que apostataram da fé e de que não devemos emparelharmos com eles. Por meio dos que apostataram da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar aos outros. Ou seja, os que apostatam da fé, às vezes não chegam nem a sair dos nossos meios, mas já não estão firmes da verdade, e vêm trazer o quê? Vãs doutrinas, ensinamentos falsos como o hipnotismo. Muitas vezes a gente pensa, a gente não está colocando, de repente,
Ninguém aqui na frente da igreja, sei lá, balançando alguma coisa, fazendo uma sessão de hipnoterapia para induzir a isso. Mas será que esse engano não pode vir disfarçado de outras formas? Será que ele não pode estar, de repente, na frente do filme que a gente está vendo, de alguma coisa? Ou, às vezes, por meios ainda mais sutis, que são aceitos por todo mundo? Um dos meios que parece ter sido utilizado nessa forma de hipnotismo é algo que a gente chama hoje em dia o quê? De programação neurolinguística. Vemos uma definição. A programação neurolinguística são um conjunto de técnicas desenvolvidas por Richard Bandler e John Grinder na Califórnia, na década de 70, após estudo e análise de terapeutas famosos, entre eles Milton Erickson, que também já foi descrito como um dos principais métodos de hipnotismo. Essas técnicas de comunicação quebram a barreira da hipnoterapia, onde até então era necessário a transe para obter os resultados expressivos, ou seja, não precisa colocar mais a pessoa em transe. Passou então a termos técnicas conciliadas ao relaxamento, a hipnose, complementar um tratamento e enriquecer as formas de tratar diversos males psicológicos, além de levar a hipnoterapia a outros mundos, como o coach motivacional de atletas, entre outros. Será que não vemos isso presente em nossas escolas, nas nossas próprias igrejas, em nosso mundo? Cada vez mais isso vem estando o quê? Presente. Isso daqui foi retirado de um site. Mas será que a gente pode se aprofundar isso de uma maneira, como o pessoal gosta, da maneira científica? Esse é um trabalho do encontro realizado ali na Universidade Metodista do NASP, foi um trabalho o quê? Comunicação e Programação Neurolinguística, uma análise à luz dos escritos de Ellen White. E o que chegou à conclusão a autora, realizando esse estudo com base o quê? Na teoria da programação neurolinguística e com os escritos de Ellen White, a hipnose dos conceitos que embasa a programação neurolinguística é completamente incompatível com os ensinos bíblicos e também dissoantes dos conselhos de Ellen White. Ou seja, quando confrontamos teorias originadas do mundo quanto à lei e ao testemunho, essa que não pode vencer nem a lei nem ao testemunho, não é algo que deve ser usado, muito menos aparecer em nossos meios. E com isso é feito um grande apelo. O último grande conflito está diante de nós, mas virá ajuda para todos que amam e obedecem a sua lei à terra. A toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Esse anjo representa o quê? O alto clamor, o qual procederá dos que estão preparando para clamar poderosamente com voz forte. Caiu, caiu a Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Temos uma mensagem probante para ser transmitida. Eu sou instruída para dizer nosso povo, uni-vos, uni-vos, mas não devemos unir-vos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Com coração amável, bondoso e sincero, devemos sair para proclamar a mensagem, não dando atenção para os que se afastam o quê? Da verdade. Ou seja, o que a profetisa de Deus deixa para a gente? Univos, univos. É tempo o quê? Mais do que nunca, de nós como igreja, estarmos o quê? Cada dia mais unidos. Não é para ninguém andar sozinho, ninguém cair, e sim estarmos unidos com uma única missão, levar essa mensagem, levar a mensagem dos 3 anjos ao todo mundo. Não sermos distraídos por mensagens contrárias, pequenas mensagens, indagações, dúvidas que Satanás tenta colocar em nosso caminho. Então, um grande apelo meu dessa noite é o quê? Que possamos nos unir, univos, e levemos essa preciosa mensagem, pois é chegado o tempo o quê? De Cristo voltar. Agora convido a todos para